tema da nossa aula de hoje é fases de licitação pública. Na semana retrasada, que foi a nossa última aula, antes da Semana do Estudante, nós trabalhamos aí as modalidades de licitação, os tipos de licitação, e hoje a gente vai finalizar a nossa aula falando das fases da licitação e de uma outra modalidade que eu não falei por questões didáticas, que é o pregão, né? A gente falou da concorrência, da tomada de preços, do convite e do leilão, mas nós não falamos do pregão, que foi uma modalidade que foi criada por lei em 2002, Lei 10.520, e que não consta no rol do artigo da Lei 8.666, mas ela é uma modalidade de licitação. Só que eu vou deixar para falar do pregão no final da aula, por quê? Porque as fases da licitação no pregão são diferentes das demais modalidades de licitação. Existe uma supressão de fase e também uma inversão de fase. Então, para não ficar confuso para vocês, eu vou trabalhar as fases de uma licitação que são comuns a todas aquelas modalidades que a gente conversou na aula passada, concorrência, tomada de preços, convite, leilão. E aí depois eu explico a fase específica do pregão, tá bom? Eu entendo que assim é uma forma mais didática. Bom, em relação às fases de uma licitação, o processo licitatório, a gente fala que ele compreende duas fases. Uma fase interna e uma fase externa. É dentro dessa fase externa aí que a gente vai ver que existem as fases propriamente ditas, né? Que a gente conhece aí, que vai desde da publicação do edital até a adjudicação. Então, as fases de uma licitação, a gente precisa saber que o processo licitatório, então, compreende duas fases. A primeira delas, que é a fase interna, que é a organização do procedimento, a administração pública ali organizando para o procedimento de licitação para que seja aí publicado o edital ou enviado a carta convite. Então, é a elaboração pela administração pública do edital e do convite. E a fase externa inicia-se aí com a publicidade do certame e vai até o julgamento e a adjudicação do objeto. Então, na fase externa, que é aquela fase que nós tomamos conhecimento, vai desde a publicação do edital, então a abertura com a publicação do edital, a habilitação, a classificação, que também é conhecida como fase de julgamento, a homologação, que é quando a administração pública reconhece a legalidade do certame, e a adjudicação, que atribui ao vencedor o objeto. Então, nós vamos falar de todas essas fases da licitação. Tá? Bom, como eu disse, nem todas as etapas acontecerão em todas as modalidades, né? Como eu disse para vocês, o pregão, que vai ser tratado no final, exatamente para não dar margem de dúvida, ele tem fases que normalmente as outras não têm, ou uma inversão de fases, melhor dizendo. Então, vamos trabalhar as que têm a mesma semelhança, que têm as fases iguais, tá? É a concorrência, a tomada de preço, o leilão e a carta convite. Bom, então, dentro da fase externa, né, dentro dessa parte externa da licitação, a primeira fase que nós temos é a publicação do edital. Tá? O edital ele é um instrumento por meio do qual a administração torna pública a realização de uma licitação. A gente já conversou sobre isso nas aulas anteriores. Ele é a lei, tá? A lei da licitação que a gente fala. É o que mantém um vínculo aí entre as partes, é que vincula as partes. E é utilizada a publicação de edital para as modalidades de licitação, exceto o convite. Por quê? Porque o convite não se publica edital. A administração pública, como a gente já conversou na aula passada, ela envia uma carta convite àquelas empresas que ela já tem cadastradas para convidá-las a participar da licitação. Então, exceto no convite, nas outras modalidades, há publicação no Diário Oficial e em jornais de grande circulação do edital. Por isso que a gente deve se dar ampla publicidade ao edital para que haja aquilo que nós conversamos na aula passada, né? Que é a ampla concorrência, para que a administração pública possa ali
selecionar diante de uma ampla concorrência a proposta mais vantajosa para a administração pública, né? E aí, como eu disse, o edital é a lei interna, a licitação, devendo nele obrigatoriamente conter. Tá? Da Lei 8666, no seu caput, fala que o edital, já no preâmbulo, já na abertura inicial dele, deve constar o número de ordem em série anual. Então, se é a primeira licitação do ano 001/20, por exemplo, o nome da repartição interessada e de seu setor, qual é o órgão que está fazendo essa licitação, ou o setor dentro de um órgão, a modalidade, qual a modalidade que está sendo lançado, né? Então, se nós estamos falando de edital, ou vai ser concorrência, ou tomada de preço, ou leilão, tá? A menção que ela será regida por essa lei, dizendo que a licitação vai ser regida pela Lei 8666, o local, o dia e a hora para o recebimento da documentação e da proposta, bem como o início da abertura dos envelopes. E indicará obrigatoriamente o seguinte. Então, veja, a parte inicial de um edital, basicamente, vai constar esses requisitos aí. Mas o artigo 40, ele tem incisos, né, que fazem aí quais são as outras coisas que deverão constar no edital. Basicamente, o que o artigo 40 traz, né, é o local, o dia, a hora para recebimento da documentação e das propostas e para a abertura do envelope, o objeto da licitação, o que está sendo licitado, é uma obra, é um serviço, é uma compra de mercadoria, e esse objeto tem que ter uma descrição sucinta e clara, proibindo-se objetos descritos de forma genérica, que dificultem a elaboração de propostas. Também no edital é necessário que conste o prazo e as condições para assinatura do contrato e as sanções por caso de inadimplemento das obrigações contratuais. Há também uma exigência que conste no edital o estabelecimento das condições para a participação na licitação e a previsão para o critério de julgamento das propostas, que devem ser claras em parâmetros objetivos, principalmente em relação ao critério de julgamento. A gente conversou que aqui leva em consideração qual é o tipo de licitação que vai ser feita. Então, qual é o critério que a administração vai adotar? Qual tipo? É o melhor preço? Eu já tenho que participar de uma licitação sabendo disso, porque se for o melhor preço, eu vou jogar o preço da minha mercadoria, do meu serviço lá embaixo, para poder ter chance de ganhar essa licitação, né? Então, os critérios de julgamento, as condições para participar, ou seja, quais os documentos que eu tenho que juntar, o que a minha empresa tem que ter de requisito para participar numa licitação dessa. Então, são alguns dos requisitos do que devem constar no edital. Isso está no artigo 40, em seus incisos, tá bom? Mas também tem uma novidade que está lá no parágrafo 5º do artigo 40. Vamos lá para o parágrafo 5º do artigo 40, que diz o seguinte: a administração pública poderá, nos editais de licitação para contratação de serviços, exigir da contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do sistema prisional, com finalidade de ressocialização do reeducando na forma estabelecida em regulamento. Veja bem, o parágrafo 5º do artigo 40 não obriga a administração pública a colocar isso, não. Ela diz que o administrador público, quando ele publicar um edital, no edital poderá constar. Então, não é deverá, poderá. Então, pode ser que a administração pública queira que o mínimo de mão de obra daquela empresa que está participando seja oriunda ou de quem está no sistema prisional e que pode, obviamente, sair para trabalhar, né? Ou aqueles egressos, aqueles que já estiveram presos e que já estão em liberdade para fins de ressocialização. E aí é possível que isso seja um dos requisitos para que a sua empresa participe, por exemplo, da licitação. Mas é uma possibilidade. Essa redação foi incluída pela Lei 13.500 no ano de 2017, tá? Relativamente nova, né? Bom, mas além disso, também tem que constar no edital, que está lá no parágrafo 2º do artigo 40,
devem constar como anexo do edital e considera-se como parte do edital, porque dele faz parte, né? Os anexos. E os anexos vão ter o quê? O projeto básico ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos. Por quê? Porque a administração pública, vamos pensar que ela abriu o processo licitatório para contratar uma empresa para realizar uma obra pública. Ora, esse projeto tem que ser fornecido pela administração pública e tem que determinar como ela quer essa obra. Então, vai vir todo o projeto básico, um projeto executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e tudo que é necessário para ficar claro o objeto da licitação, que é aquela obra. O orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários, a minuta do contrato, que foi uma coisa que a gente falou muito na aula anterior, né? Porque a minuta do contrato, ela é parte integrante, né? Do edital de licitação. Ela vem aqui como anexo. Por quê? Porque eu tenho que tomar ciência de qual vai ser o contrato que eu vou assinar com a administração pública. Por quê? Porque eu preciso saber a que eu vou ficar vinculada. Então, a minuta está ali para que eu já tome ciência que se eu ganhar, as cláusulas contratuais são aquelas ali, tá? E as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação. Então, tudo que deve constar num edital é o que está disposto no artigo 40. Artigo 40, os seus incisos e no parágrafo 2º. Certo? Mas os prováveis interessados em licitar necessitam, evidentemente, de um prazo para permitir a elaboração de suas propostas. Um tempo para eles se prepararem. Foi uma coisa que eu também comentei muito com vocês na aula passada. Inclusive, eu mostrei um quadrinho para vocês, o livro que eu escaneei, e eu falei qual era o recurso que eu usava para gravar esses prazos, né? Eu dei até uma dica dos recursos que eu uso. Bom, mas só para relembrar aí, o artigo 21, parágrafo 2º da Lei 8.666 fala que o prazo mínimo entre o recebimento das propostas ou da realização do evento será. Então, o edital ele tem que ser publicado com uma antecedência de pelo menos 45 dias, quando eu estiver diante da modalidade concurso, concorrência, quando o contrato for celebrado, for contemplar um regime de empreitada integral, a gente já conversou sobre o contrato de obra, né, pública, um regime de empreitada integral, ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Repare, esses casos aqui são casos em que o concurso, porque exige aí um conhecimento intelectual e tudo mais, e a concorrência, porque é uma modalidade mais complexa, né? Então, é razoável, foi assim que eu decorei, é razoável que se exija uma publicação com prazo de antecedência maior de 45 dias. Lembra que eu falei que eu decorei, eles eram múltiplos de 5, eu dei essas dicas para vocês na aula passada, eu estou só lembrando, tá, gente? E para publicação de 30 dias, quando a modalidade for concorrência, nos casos não listados no que a gente acabou de falar no anterior, tomada de preços, quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço, e 15 dias para tomada de preços nos casos que não estão especificados no de cima, ou seja, nos demais casos em que não for melhor técnica ou técnica e preço. E 5 dias úteis para o convite. Lembra que eu falei que os 5 dias para o convite é porque o convite é uma modalidade mais simplória? Então, ficou com prazo menor? O pregão também, tá? Ficou com prazo de antecedência de 5 dias. Então, o edital tem que sair com no mínimo 5 dias antes, tá? Da apresentação das propostas. Esse daí eu vou deixar para falar mais dele depois do intervalo, quando a gente falar só sobre pregão. Também falei para vocês na aula passada que qualquer modificação que ocorra no texto original, se essa alteração afetar a formulação da proposta, tem que se divulgar de novo esse edital retificado, tá? E reabrir um prazo que tinha sido inicialmente estabelecido. Mas se essa alteração não vai afetar nada, é uma alteração assim, simples de redação, um erro que não vai afetar a formulação das propostas, aí não é necessário. Também já falei isso na aula passada.
Todo cidadão, gente, ele é parte legítima para impugnar um edital, né? Qualquer um de nós, sabendo que existe alguma ilegalidade, né, ou alguma irregularidade, melhor dizendo, nós podemos impugnar, qualquer um de nós. Então, o artigo 41 da Lei 8666, ela já fala ali que a administração não pode descumprir as normas e condições do edital, a qual encontra-se estritamente vinculada. Lembra que a gente falou do princípio da vinculação ao instrumento, né, convocatório, o edital? E o parágrafo primeiro fala: qualquer cidadão é parte legítima para impugnar um edital de licitação por irregularidade na aplicação dessa lei. Essa impugnação que ele está se referindo, obviamente, é uma impugnação na esfera administrativa, porque se eu estiver diante de uma ilegalidade, é claro que isso pode ser suscitado na esfera judicial, né? Aqui a gente está falando, né, uma impugnação na esfera administrativa, perante a própria administração pública. Então, qualquer cidadão pode impugnar, né, devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes, devendo a administração julgar e responder impugnação em até 3 dias úteis, tá? Bom, o artigo 41, também no seu parágrafo 2º, ele traz uma novidade que foi uma alteração no texto do parágrafo 2º, do artigo 41, quando ele fala que não só qualquer uma das partes, mas os licitantes também têm a possibilidade de impugnar, tá? Administrativamente. Você fala, Giovana, mas quando o parágrafo 1º fala que qualquer cidadão pode impugnar, já não está claro que o licitante que está participando também pode? Porque ele também é qualquer cidadão. Sim, mas esse parágrafo 2º veio para dar um privilégio a quem está participando da licitação. Por quê? Qualquer cidadão que não é quem está participando da licitação tem 5 dias. Mas quem está participando da licitação tem um prazo de 2 dias antes, até 2 dias antes. Não pode ser que ele ficou sabendo de uma irregularidade faltando 2 dias para a abertura das propostas, por exemplo. Ele pode, ele que está participando da licitação, ele tem um prazo maior. Por quê? Porque é 2 dias antes, né? O outro não, o outro tem que impugnar até 5. Né? O outro tem que impugnar até 5 dias, porque senão decai o direito. Já o licitante, não. O licitante, se ele tomar conhecimento de uma irregularidade, faltando só 2 dias, ele já pode impugnar. Tá? Não, Apolo. Não, Apolo. Ai, meu Deus, desculpa, gente. Você está destruindo, meu filho. Ó, então, o artigo 41, parágrafo 2º fala: decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não fizer, até o 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, em concorrência, abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preço ou concurso, ou a realização de leilão. Então, ele pode impugnar as falhas ou irregularidades que viciarem esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. Então, repare, essa impugnação, ela pode ser feita, então, por qualquer cidadão, tá? Como pode ser feita por quem está participando pela licitação, que tem um prazo de 2 dias. Mas eu quero chamar a atenção para você, antes de passar aqui para o artigo 38, que também existe uma previsão no artigo 113, parágrafo 1º, tá? Da Lei 8666, que há uma possibilidade que qualquer licitante, ou mesmo aqueles que não aderiram à licitação, de representar o Tribunal de Contas contra qualquer irregularidade na aplicação da lei, tá? Que, por óbvio, inclui a impugnação do edital, né? Então, o artigo 113, parágrafo 1º da Lei 8666 fala: qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar o Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta lei, para os fins do disposto deste artigo. Então, veja bem, se nós estamos falando de uma licitação que é realizada pelo Estado do Espírito Santo, por exemplo, você sabendo de alguma irregularidade,
né, você pode levar esse conhecimento ao Tribunal de Contas do nosso estado. Da mesma forma que se você sabe de uma licitação que o município está fazendo ter uma irregularidade, o Tribunal de Contas também do estado. Agora, se você está diante de uma licitação que é realizada pelo governo federal, pela União, aí seria o TCU, o Tribunal de Contas da União, né? Então, qualquer um de nós poderia levar o conhecimento ao Tribunal de Contas. Da mesma forma, há a possibilidade de qualquer pessoa provocar, por iniciativa do Ministério Público, para que ele, o Ministério Público, impugne. E o artigo 101 também, da Lei 8666, fala, 101 caput. Qualquer pessoa poderá provocar, para efeitos desta lei, a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e sua autoria, bem como as circunstâncias em que lhe deu a ocorrência. Veja bem, gente, o Ministério Público pode, né, e tem o dever, inclusive, de, sabendo de qualquer irregularidade, né, apresentar aí, pode ser na esfera judicial, obviamente, tá? Uma impugnação a esse edital, que pode ser feito tanto na esfera administrativa quanto judicial. O judicial, eu nem entro nessa seara, porque você sabe que pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, né, toda ilegalidade pode ser levada a conhecimento do Poder Judiciário. Né? Então, quando a gente está batendo aqui impugnação, a gente está falando mais aqui voltado na esfera administrativa, porque judicial é óbvio que se tiver uma ilegalidade, isso pode ser levado ao judiciário, né? E deve, melhor dizendo, ser levado. Tá? Bom, outra coisa que você deve saber em relação às licitações, né, principalmente em relação ao edital de licitação, é que eles, tanto o edital quanto a carta convite, né, na modalidade convite, eles devem ser submetidos à aprovação da assessoria jurídica do órgão. Então a gente sempre fala aqui, né, o chefe do executivo, ele não tem que ser formado em direito. E é para isso que existe uma assessoria jurídica, né, nos entes de administração direta e indireta também, nem todos os órgãos, tem que ter uma assessoria jurídica. Normalmente, os municípios têm o quê? Os seus procuradores, os seus assessores, por quê? Porque um edital, antes dele ser publicado, tem que haver uma aprovação pela assessoria jurídica daquele órgão, tá? Então, o artigo 38, parágrafo único da Lei 8666, fala as minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, devem ser previamente examinados e aprovados por assessoria jurídica da administração. Então, a administração pública, tudo tem que passar pela sua assessoria jurídica. Se um contrato também, uma minuta de um contrato, a gente não viu que a minuta do contrato ela vai ser parte integrante, ela vai vir como anexo do edital? Então, isso também tem que ser visto, tem que ser aprovado pela assessoria jurídica. Convênios, acordos, tá? Quando a gente fala de órgão público, ou entes da administração direta, indireta, né, que tem aqueles que têm necessidade de licitar, obrigatoriedade de licitar, a gente fala sempre de uma comissão de licitação. Por quê? Porque as etapas que a gente está estudando, né, que a gente começou a estudar agora, que são as fases da licitação, que vai ali da habilitação dos licitantes, julgamento das propostas, tudo isso vai ser efetivado por uma comissão. É uma comissão, tá, que é denominada comissão de licitação ou comissão julgadora, que vai receber a documentação daquelas empresas que estão participando da licitação e as propostas, e vão analisar a documentação para saber se esses licitantes estão habilitados ou não, e se essas propostas vão ser classificadas ou não. Então, é necessário que exista uma comissão de licitação, tá? O artigo 51 fala: a habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento e as propostas serão processadas e julgadas por uma comissão permanente ou especial, de no mínimo 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores qualificados, pertencentes aos quadros permanentes do órgão da administração responsáveis pela licitação. Olha só, é comum de se ver, tá,
em vários órgãos comissões de licitações permanentes, porque são órgãos que licitam muito, fazem muitas compras, adquirem muitos serviços, né? Por exemplo, o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, a Corregedoria de Justiça, ela tinha um setor, tá, dentro da Corregedoria, que era um setor que era composto por servidores efetivos, que era uma comissão permanente de licitação, porque se realizava a licitação direto para compra de insumos, para prestações de serviços ao Tribunal de Justiça e tudo mais. Então, existiam servidores já efetivos que formavam uma comissão permanente, tá? Na verdade, a lei exige que tenha no mínimo 3 servidores, só que pelo menos dois tem que ser de cargo efetivo. Um terceiro pode ser até cargo comissionado, mas 2 tem que ser efetivo, tá? O que pode acontecer, tá? É o que está aí no parágrafo 2º. No caso de convite, que é aquela modalidade que um envio de carta, que é mais simples, né? Não há elaboração de edital, a comissão de licitação, excepcionalmente, nas pequenas unidades administrativas, em face da exiguidade pessoal, ou seja, o número pequeno de servidores disponível, poderá ser substituída por um servidor formalmente designado pela autoridade competente. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes aquele órgão é tão pequeno, ou aquele município, vou pegar um exemplo assim, vamos supor, Jaguaré, município pequeno. É tão pequeno aquele município, ou é só a elaboração de uma carta convite, não é um órgão que está se fazendo sempre licitação. Aí não é necessário ter uma comissão permanente de deixar servidores só para isso. Se licitações é uma coisa que vai acontecer uma vez ou outra, ou só para elaboração de uma carta convite, tá? Nesse caso, o próprio administrador público nomeia um servidor dele para cumprir essa função, tá certo? Então, não é uma comissão permanente, mas é um servidor que vai ser designado para isso. É perfeitamente possível, tá? Por quê? Porque aí nós estamos falando de uma modalidade simples, que é só o envio da carta convite, não é um edital, né? E o parágrafo 3º desse artigo aqui, ó, esse artigo 51, o parágrafo 3º fala: os membros das comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião e tivesse tomado a decisão. Veja bem, quando a gente fala em comissão de licitação, a gente está falando um órgão colegiado que vai tomar uma decisão conjunta. Isso significa o quê? Que toda decisão que eles tomarem conjuntamente, todos eles vão ser responsáveis. Então, se houver uma fraude à licitação, se houver alguma burla de etapa, supressão de etapa, inversão de etapa de fase de licitação, ou a habilitação de alguma empresa que não podia, que está inabilitada, qualquer coisa que aconteça de errado ali, essa comissão vai responder solidariamente. Agora, se um desses integrantes discordar com isso, ele tem que consignar essa discordância dele numa ata de uma reunião, porque quando eles fazem as reuniões, essa comissão, eles lavram uma ata. Então, se eu não concordo com aquilo que está acontecendo ali, eu tenho que lavrar ali naquela ata o meu desacordo, para que eu não seja responsabilizada solidariamente com eles, né? Porque senão, se eu não fizer isso, todos vão responder solidariamente. A gente estava falando até agora da primeira fase, tá? Na primeira fase externa ali, que é a publicação do edital. É a abertura do certame com a publicação do edital. Agora a gente vai passar para a segunda fase, tá? Externa, que é a habilitação dos licitantes. Essa fase é uma fase de verificar, tá, a documentação dos licitantes e os requisitos que são exigidos pela licitação com o fim de assegurar que, uma vez vencedor, o vencedor tenha condições de cumprir aquele contrato. Então, é nesse momento da habilitação que os licitantes vão apresentar a documentação e que essa comissão vai analisar
esses critérios aqui: habilitação jurídica, habilitação técnica, qualificação econômica e financeira, regularidade fiscal e cumprimento ao disposto no inciso 30 e 32 do artigo 7º da Constituição. Vamos ver um por um onde é que está? A habilitação jurídica. Aonde que está esse requisito de habilitação jurídica na Lei 8.666 e o que significa essa habilitação jurídica? A habilitação jurídica, você vai lá para o artigo 28, anota aí, da Lei 8.666, que você vai ver o que é uma habilitação jurídica. A habilitação jurídica, então, é a juntada de documentação. De quais documentações? O artigo 28 fala. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, constituirá em cédula de identidade. Ora, pode ser que quem esteja participando seja um empresário individual. O registro comercial, no caso de uma empresa individual. O ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. Por quê? Se ela for uma limitada, tem que apresentar um contrato social. Se for uma SA, um estatuto, né? Devidamente registrado e se tratando de sociedades comerciais. E no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores. Outro documento também, que também é considerado uma habilitação jurídica, é a juntada aí da inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, que também deve ser acompanhado de prova da diretoria em exercício. E 5, um decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento do país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por um órgão competente, quando a atividade assim exigir. Então, se você está diante de uma empresa estrangeira que está funcionando no país, ela tem que ter um decreto de autorização. Então, isso é habilitação jurídica, é a juntada desses documentos que comprovam o quê? Comprova a personalidade jurídica daquela empresa, aquele empresário individual, daquela sociedade que está participando dela. É a regularidade, que ela está regular, tá? que ela está dentro dos parâmetros legais, que ela está funcionando regularmente. Então, ela é a documentação que comprova a regularidade dela, tá? E da sua personalidade jurídica, obviamente, né? E aí nós temos também a habilitação técnica, que também é chamada de qualificação técnica. Isso está onde? Essa exigência? Ela está no artigo 30. E o artigo 30 fala: a documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a registro ou inscrição na entidade profissional competente. Então, se é uma empresa do ramo de construção civil, o registro, né, no Conselho de Engenharia. A comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazo objeto, né? A indicação das instalações, do aparelhamento, do pessoal técnico. É comprovar que aquela empresa tem aptidão para desempenhar aquela atividade que ela está concorrendo. A comprovação fornecida pelo órgão licitante de que recebeu os documentos e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações das condições locais para o cumprimento das obrigações. A prova de atendimento dos requisitos em lei. Então, tudo isso aqui é comprovar que a empresa ela tem uma qualificação técnica, ela está apta a pegar aquele serviço, aquela obra para realizar, tá? Tem também a qualificação econômica financeira. A qualificação econômica financeira, ela está no artigo 31 da Lei 8.666, que consiste em quê? A documentação relativa à qualificação econômica financeira limitar-se-á, 1, ao balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social, já que exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem uma boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, pererê, pororô. Veja, a empresa tem que comprovar que ela tem condições, se ela for vencedora, de tocar aquela obra, ou de fornecer aquele serviço, ou daquela mercadoria, certo?
A certidão negativa de falência ou concordata, concordata está aqui, porque como a lei de 1993, ainda existia concordata nessa época, só que agora você sabe que não existe mais, existe recuperação judicial. Então, ela tem que provar que ela não está numa situação dessa, nem de falência, nem de, né, de recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, né? E a garantia nas mesmas modalidades e critérios, as garantias que são exigidas pela própria lei. Então, veja bem, eu tenho que comprovar, uma delas seria, a gente já deu o exemplo várias vezes aqui, o depósito da caução, né? Para garantir a execução de uma obra, por exemplo. Então, ela tem que comprovar que, se ela ganhar essa licitação, ela tem como tocar isso. Ela tem como realizar o objeto, né, que vai ser entregue a ela da licitação, que vai ser a obra, o serviço, por exemplo. Nós temos também que comprovar a regularidade fiscal, tá? A regularidade fiscal e o cumprimento desse disposto no inciso 32 aqui do artigo 7º, tá? Isso está no artigo 29 da Lei 8.666. O artigo 29 diz o seguinte: a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em prova da inscrição no CPF, no Cadastro Geral de Contribuintes, prova da inscrição no Cadastro de Contribuintes estaduais ou municipal, quando houver, prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal ou domicílio na sede do licitante, prova da regularidade junto à Seguridade Social ou FGTS, demonstrando uma situação regular no cumprimento dos encargos, prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, apresentando certidão negativa. Então, repare, a empresa ela não pode ter dívida com FGTS, dívida previdenciária, dívida trabalhista, dívida fiscal. Ué, Giovana, mas você já disse nas suas aulas de direito tributário, quem foi meu aluno sabe, quando eu explico, né, suspensão da exigibilidade do crédito tributário, eu explico que existe uma coisa chamada certidão positiva com efeito de negativa. E eu dou o exemplo da licitação, inclusive. Ora, a minha empresa não pode ter dívida tributária, nem previdenciária. O que eu faço? Eu opto por um parcelamento tributário, certo? Faço um parcelamento tributário, pago a primeira parcela do parcelamento, e aí eu posso obter uma certidão positiva com efeito de negativa. Aí eu posso concorrer à licitação. É possível? É possível, tá certo? Porque a exigibilidade do crédito tributário está suspensa e a administração pública é obrigada a me dar uma certidão positiva com efeito de negativo, porque apesar de eu estar devendo, eu estou pagando, parcelado. Então, veja bem, a minha empresa ela não pode ter dívida. É nesse momento da habilitação que eu vou juntar toda essa documentação que eu comprovo que eu estou regular em todas essas situações que a gente acabou de falar. Porque se minha empresa não estiver, ela será inabilitada. Ela não passa para a terceira fase, que é a fase de classificação e julgamento das propostas. Tá? Ô, gente, licitação é bater lei, bater texto de lei, tá? Então, infelizmente, é um pouco cansativo mesmo, mas é necessário, né? É trabalhar aí texto de lei. Tá? A lei proíbe qualquer exigência desnecessária e exigências poderão ser dispensadas no todo ou em parte nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão. Bom, a lei ela pode dispensar nos casos do convite, porque são aquelas modalidades de licitação com compras e serviços de menor valor e normalmente mediante pronta entrega e pagamento pela administração pública. Então, nesse caso aí, dependendo da situação, é até dispensável. A gente já estudou na aula passada, tá? E aí, nessas situações, assim, pode ser até dispensado determinadas exigências que são muito severas. Isso aí está no artigo 28 a 31, que são esses artigos que a gente acabou de falar. Então, algumas dessas exigências que a gente acabou de falar pode até ser dispensada em se tratando de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega
e também na modalidade de leilão. Bom, como eu já disse para você, se não atender àqueles requisitos ali que a gente acabou de ver, gera a inabilitação do licitante, quem está concorrendo. Tá? Artigo 44, tá? Ele fala aí no julgamento das propostas. Então, veja bem, a gente sai daqui, tá? Dessa segunda fase, que é a fase de habilitação, e a gente vai agora... só fazendo um adendo aqui para vocês. Só fazendo um adendo. Nessa fase de habilitação ainda, tá? Ainda nessa segunda fase, é possível aqui que haja um recurso administrativo, tá? Então, o artigo 109 fala assim: dos atos de administração decorrentes da aplicação dessa lei cabem recurso no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante. Veja bem, se o meu concorrente foi habilitado quando ele não cumpriu os requisitos, é possível que eu impugne, que eu entre com recurso, tá certo? Da mesma forma que se minha empresa foi considerada inabilitada, eu posso recorrer, tá certo? Dessa decisão no prazo de 5 dias, é o que está no artigo 109. Bom, o artigo 48 também fala assim, 48, tá? Parágrafo 3º. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para a apresentação de uma nova documentação e de outras propostas escoimadas, quer dizer, sem aquelas causas referidas neste artigo. Facultado, no caso de convite, a redução desse prazo para 3 dias úteis. A gente vai ver que o artigo 48, parágrafo 3º, está falando de uma coisa chamada licitação fracassada. Tá? Eu ia falar dela daqui a pouco, mas já vou te adiantar o que é uma licitação fracassada. Chegou nessa fase de habilitação, todo mundo que estava participando, os licitantes que estão participando, foram inabilitados. Ou as propostas, tá, também não foram aceitas. Elas foram desclassificadas. Veja bem, apareceu gente para concorrer, apareceu licitante, mas eles foram inabilitados. Aquela documentação que eles juntaram tinha alguma coisa que impedia eles de concorrer, tá? A administração pública fixa aí um prazo de 8 dias para apresentação por aquelas empresas, né, que foram desclassificadas, porque todas elas foram desclassificadas, né? Um prazo aí de 8 dias para elas se adequarem, juntar uma nova documentação, tá? Ou juntar novas propostas. Só que no caso do convite, esse prazo não é de 8 dias, não. Como ele é uma modalidade mais simples, o prazo é de 3 dias para as empresas se adequarem. Isso se chama licitação fracassada. E eu não quero que você confunda com licitação deserta. Licitação deserta, a gente falou dela na aula passada, quando eu expliquei as causas de dispensa de licitação, do artigo 24, que eu falei da licitação dispensável, quando não acudirem interessados, lembra disso? Quando não acudirem interessados, era a licitação deserta. Então, o que eu fiz para gravar a diferença entre licitação deserta e licitação fracassada? Eu gravei assim: na fracassada, tá, apareceu o licitante, mas foi um fracasso, estava todo mundo com a documentação irregular, ou as propostas não serviam para a administração pública, foi um fracasso. Apareceu, mas foi um fracasso. Na deserta, eu lembro de deserto, que não tem ninguém, só administração pública e mais ninguém. Deserto, sem ninguém. Não apareceu ninguém para concorrer na licitação. Então, só para você gravar a diferença de licitação fracassada para licitação deserta. Na deserta é uma causa de dispensa. Na fracassada, não. Não há dispensa.
a administração pública abre um novo prazo para eles adequarem essa documentação ou as propostas, certo? Eu ia falar daqui a pouco, mas já estou antecipando. E aí a gente sai dessa fase de habilitação, que é a segunda fase, e passa, então, para a terceira fase. Então, a terceira fase é o julgamento, a classificação ou julgamento das propostas. É aqui que a comissão vai pegar todo mundo que já foi habilitado, que está com a documentação ok, que apresentou a proposta dentro dos critérios objetivos, tá? Definidos no edital. É aqui que a comissão vai analisar, vai julgar essas propostas. E é vedada a utilização de qualquer elemento, critério, ou até mesmo um fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, impedir, elidir, melhor dizendo, o princípio da igualdade. Porque, como a gente já viu, todos os licitantes eles têm que concorrer em igualdade de condições. Então, não pode a administração guardar sigilo a respeito de determinado critério, né, para só um concorrente saber e o outro não. Claro que não pode, né? E obviamente que esses critérios, a gente já viu, para análise, são critérios objetivos, são os tipos de licitação. Ou vai ser melhor preço, ou vai ser melhor técnica, ou vai ser técnica e preço, ou vai ser maior lance. Os critérios são objetivos, são aqueles que estão fixados na lei, tá? Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou fundo perdido, nem preço ou vantagem baseado nas ofertas dos demais licitantes. Por quê? Porque a administração pública ela só pode classificar as propostas que estão de acordo com o que está previsto no edital. Tá? A licitação fracassada, eu já expliquei para vocês, olha aí, já antecipei. E ainda falando do julgamento ou da classificação das propostas, como eu disse para vocês, a comissão ela vai levar em consideração o tipo. Então, veja bem, se a licitação é do tipo melhor preço, quem colocou o menor preço vai ganhar a licitação. Se, por exemplo, a licitação é para compra de papel A4, eu estou fornecendo uma resma a R$15. Você a 20 e o terceiro concorrente a 25. Se o critério de escolha é o melhor preço, eu ganhei, porque eu coloquei a resma no valor mais baixo. Tá certo? Então, o que a comissão faz no julgamento? Primeiro, ela averigua se a proposta está em conformidade com o edital, já que as incompatíveis vão ser desclassificadas. Depois que ela vê que a proposta está de conformidade com o edital, ela vai classificar a segunda ordem, né, lugar conforme os critérios, é o que eu falei. Se eu coloquei o valor mais baixo, eu fico em primeiro lugar. Você colocou acima de mim um pouquinho, você está em segundo lugar. E o terceiro, que está com um terceiro preço mais alto, em terceiro lugar. Porque se o critério aqui é o melhor preço, quem jogou um preço mais baixo vai ficar no primeiro lugar da classificação. Então, primeiro, a comissão olha se as propostas estão todas de acordo com o edital e depois ele classifica segundo a ordem, o lugar, né, com base nos critérios que são definidos no edital, os critérios objetivos. Preço, melhor preço e técnica, né? Tá certo? Bom, em relação ao julgamento das propostas ou da classificação das propostas, eu preciso chamar a atenção para você de alguns artigos aqui que a gente já conversou nas aulas anteriores. É aqui nesse momento que, se existir empate entre duas ou mais propostas, o legislador lança a mão daquilo que a gente conversou na aula passada sobre os critérios de desempate. Lembra? As margens de preferência, os critérios de desempate, se a mercadoria, né, o produto ou serviço é produzido no país, se é produzido ou prestado por empresa brasileira, se é produzido ou prestado por empresa que invista em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia,
se é aquela empresa que tem uma reserva de cargos para deficientes, para pessoas com necessidades. Então, é nesse momento que, se tiver empate, vai desempatar com aqueles critérios de desempate que a gente estudou na aula passada, que está no artigo 3º, parágrafo 2º, tá? E aí é nesse momento que vai se lançar a mão aí desses critérios de desempate, tá bom? E se não ainda assim não resolver, como a gente já viu, o último critério é o sorteio. Isso tudo a gente já viu na aula passada. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar de importante sobre essa fase para você. Bom, aí a gente sai dessa parte da terceira fase, que é a fase da classificação, e vai, ou julgamento das propostas, a mesma coisa, vai para a quarta fase, que é a fase de homologação, que é a fase seguinte, tá? É a fase em que o poder público tratará de ratificar ou não a legalidade dos atos. É nessa fase de homologação que o poder público ele vai analisar se todas as fases da licitação foram obedecidas, se não houve inversão de fase, se todos os critérios para seleção e classificação das propostas foram atendidos de acordo com o edital. É aqui que ele vai olhar se o certame foi legal ou não, está dentro da legalidade ou não, tá certo? Está irregular ou não. Mas não é só isso, não. É dentro dessa fase de homologação também que a administração pública pode anular a licitação ou revogar. Como assim? Veja bem. Ela pode, nós conversamos na aula passada, que a administração pode não querer assinar um contrato com o vencedor. Como assim? Ela pode entender que não é conveniente e oportuno mais aquele contrato administrativo. Ela fez a licitação, mas depois ela verificou que não é mais oportuno e conveniente. Tá? Ela analisou o mérito. Só que acontece, a gente viu também na aula passada que a administração pública, nós que ganhamos a licitação, né, o licitante vencedor, ele não tem direito adquirido à assinatura do contrato. Ele tem uma expectativa de direito. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo real. Vamos supor que alguma empresa tenha participado de uma licitação, chegou na última fase, a fase de homologação, e veio a pandemia do corona. O corona se espalhou e veio essa pandemia no nosso país. Essa licitação que essa empresa participou e venceu era para a construção de uma praça, tá? É uma empresa que construiu uma obra, uma praça. Só que com a chegada desse fato superveniente, que foi essa pandemia, a administração viu que não era mais conveniente e oportuno construir uma praça. Por quê? Porque ela tem que ter dinheiro em cofre público para investir em saúde, em hospital, em tudo mais, porque diante da pandemia não se pode ter esse tipo de gasto. Tem que gastar com a saúde. E aí o que a administração faz? Revoga a licitação. É possível? É perfeitamente possível. Ela entende que não é conveniente e oportuno. A administração pública ela pode anular os seus atos quando eivados de ilegalidade ou revogar aqueles atos que não são convenientes e oportunos. Da mesma forma que ela pode anular a licitação se ela verificar que houve alguma irregularidade, alguma ilegalidade. Então, se houve ilegalidade, inversão de fase, supressão de fase, gente que não era para ter sido habilitada que foi, critérios que não foram observados de forma objetiva, ela vai lá e anula. Ou então ela vai lá e revoga, se não for conveniente e oportuno, tá? Só lembrando que o artigo 109 fala: dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei, cabe recurso no prazo de 5 dias úteis, no caso de anulação ou revogação. Então, se você for empresa vencedora e a administração pública revoga ou anula, você tem 5 dias para apresentar um recurso, tá bom? Bom, passou a fase da homologação, que é a quarta fase, correu tudo bem, finalizou ali, a administração pública
não anulou, não tinha nada de legalidade, nada de irregularidade, também não era o caso, desculpa, não anulou e também não era o caso de revogar por oportunidade de conveniência, manteve a licitação, tá tudo ok. Qual é a quinta e última fase? A fase da adjudicação, tá? A adjudicação é a fase que encerra o procedimento de licitação, é a entrega do objeto da licitação à proposta vencedora, tá? O artigo 50 da Lei 8666 fala a adjudicação compulsória que impede contratações com preterição da ordem de classificação em terceiros. O que isso significa? Que a obrigação que a administração pública tem é de contratar apenas com licitante vencedor. Então, veja bem, se ela quiser realmente contratar, vai ter que ser com licitante vencedor. Não pode ser com uma empresa que tenha ficado em segundo lugar, não pode ser com um terceiro estranho. Ela não é obrigada a contratar, mas se ela quiser contratar, vai ter que ser com vencedor. Se ela for manter a licitação e for firmar o contrato, tem que ser com vencedor, tá? Só que isso, essa etapa de adjudicação, ela traz 3 efeitos, tá? Ela gera, melhor dizendo, 3 efeitos. Quais são os 3 efeitos? Nós já estudamos esses 3 efeitos. O primeiro dele é a liberação dos licitantes vencidos em relação às propostas apresentadas. Aqueles licitantes que perderam a licitação, eles estão liberados. Eles não têm mais nenhuma obrigação com a proposta que foi apresentada com a administração pública. Eles estão liberados daquele certame. Não precisam manter proposta nenhuma. Estão ali desclassificados, então eles estão liberados. E, em segundo lugar, obriga a administração, que se ela, como eu já disse, se ela pretende contratar, de fazer apenas com o licitante que venceu. Tá? E o terceiro efeito diz respeito à necessidade do licitante vencedor manter os termos da proposta por ele apresentados durante 60 dias. Nós já conversamos também sobre isso na aula passada. Veja bem, você venceu, você está aguardando a administração pública te chamar para a assinatura do contrato. Você tem até 60 dias para ficar vinculado à proposta que você fez. Você tem que ficar 60 dias mantendo o valor da proposta, das condições que você colocou lá quando você participou do certame, tá certo? O artigo 64, parágrafo 3º, que a gente até conversou sobre isso, fala: decorridos 60 dias da data da entrega das propostas sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Dessa forma, então, se a convocação pelo poder público para contratação for feita depois dos 60 dias, tá? O licitante vencedor não fica obrigado a manter os prazos, os termos, né? E valores da proposta, não. Tá? Ele não pode ser penalizado por isso. E aí um aluno me fez uma pergunta, ele falou assim: Giovana, você disse que a administração ela não é obrigada a contratar, ela pode encerrar a licitação e não assinar o contrato. Você disse que ela pode, sim. Mas e o licitante? Aquela empresa vencedora, ela pode desistir de assinar o contrato? Olha só. Poder pode. Só que ela vai ter que assumir todas as sanções, as penalidades pelo descumprimento dela. As penalidades estão na Lei 8666, as penalidades que estão no edital, que vão ser fixadas pela administração pública. Então, poder ela até pode, mas ela vai ter que segurar as sanções que vão ser aplicadas a ela. Tá certo? A gente vai ver que tudo isso que eu conversei com vocês agora, todas essas fases, essas 5 fases que a gente viu, que começa, as 5 fases, né, externas. Começa com a publicação do edital ou do envio da carta convite. Depois, a habilitação dos licitantes, que vai analisar a documentação deles, né? A classificação da proposta ou o julgamento da proposta, a homologação, que vai ver se está tudo certinho, se não houve
é como se fosse um despacho saneador do juiz, sabe? Olhando que o processo está todo ok, em ordem. É mais ou menos isso, homologação. Fazendo uma analogia aqui a grosso modo. E a adjudicação, que é o momento da entrega do objeto da licitação à proposta vencedora. Todas essas 5 fases que a gente viu, elas só se aplicam a concorrência, tomada de preço, convite e leilão. O pregão, que é outra modalidade, que foi criado em 2002 pela Lei 10.520, que eu vou tratar depois no intervalo, é completamente diferente. Há uma inversão dessas fases, é até uma supressão delas. E o interessante é que o examinador nas provas de concurso, ele é terrível. Ele pega o pregão e coloca as fases igualzinho aos outros que a gente acabou de estudar, só que ele tem uma inversão diferente, tá? A gente vai ver que não tem uma habilitação, no primeiro não vem a habilitação vem depois só vai analisar documento de quem venceu, não analisa documento de quem está concorrendo, não. A gente vai ver isso depois do intervalo, tá? Então, o que eu tinha para falar para vocês sobre as fases são essas que eu acabei de explicar. Se você tiver alguma dúvida, você me fala agora, porque a gente vai para o intervalo, e quando eu voltar do intervalo, a gente vai trabalhar pregão. E aí eu vou pedir você para que você entre no site do Planalto. Se o seu vadimeco for anterior a 2019, eu peço que você entre no site do Planalto e baixe a Lei 10.520, que é a lei do pregão. E também o decreto 10.024, que é o decreto que trata do pregão eletrônico. Esse decreto 10.024 de 2019, ele foi o último decreto. Teve vários decretos regulamentando o pregão, mas o último é esse de setembro do ano passado, que é o 10.024. Então, deixa aberto aí na tela do seu computador. Se o seu vadimeco for anterior a 2019, você deixa aberta aí a Lei 10.520 de 2002, que é a lei do pregão, e o decreto 10.024, que foi o decreto que regulamentou o pregão eletrônico. Que a gente vai acompanhar essas duas leis na volta do intervalo. Alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Podemos fazer o intervalo? Pode sim. Tudo jóia, meus queridos? Se não tiver nenhuma dúvida até aqui, eu vou fazer, então, no intervalo e a gente volta daqui 15 minutos. Tá bom?